Oi, pessoal, tudo bom? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre citologia, tá? Então, o que que a citologia é? Ela é o estudo das células, certo? E essas células, elas são unidades funcionais elas são unidades funcionais e estruturais do nosso corpo, né? Então, todos os seres vivos são formados por célula, tá? As células, elas são chamadas de unidades estruturais porque elas mantêm a estrutura do nosso corpo, né? E unidade funcional por quê? Porque ela controla tudo que ocorre lá dentro, né? Então, a gente precisa desse controle que vem a partir de organelas, né, estruturadas dentro da célula, né, para manter o nosso corpo vivo e em pleno funcionamento, certo? Então, assim, para que aconteça o metabolismo, né, o metabolismo dentro do nosso corpo, enfim, a transmissão de impulsos nervosos, né? Todas as coisas aí que precisam acontecer dentro do nosso corpo. E aí, vocês podem ver aqui pela imagem, né? Que nós temos vários tipos de célula, tá? Nessa imagenzinha aqui, tá? Então, a célula, ela pode ser desde óvulos, né? E os espermatozoides, por exemplo, até cada uma das células que formam o nosso corpo, certo? Então, ó, nós temos aqui também os glóbulos brancos, as hemácias, né? Então, assim, os eritrócitos, né? As células da pele, a célula nervosa, né? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver, por exemplo, que nós temos as células sanguíneas, né? Como os glóbulos brancos, os eritrócitos, e de glóbulos brancos, por exemplo, a gente tem uma infinidade. A gente pode falar de uma série de glóbulos, né? De tipos diferentes de glóbulos brancos, tá? Bom, as células em si, elas são estruturadas, elas são classificadas de acordo com a sua estrutura, na verdade, tá? Então, nós temos aqui a célula procarionte, tá? Que são células mais rudimentares, como as células das bactérias, enfim, né? E por que elas são mais rudimentares? Porque elas não têm um núcleo definido, como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, tá? Então, o que acontece quando não há esse núcleo definido? O material genético, ele fica todo disperso, né? Ele fica solto dentro do citoplasma, tá? Da célula. Então, ela se torna uma célula mais rudimentar por conta disso, né? Ele não tem o envolvimento de uma membrana que chama-se carioteca, tá? E portanto essas células elas não conseguem ter um núcleo delimitado, tá? E assim, no caso das células procariontes, elas não têm organelas membranosas. Diferente daqui, ó, nós podemos ver a membrana nuclear, ribossomos, mitocôndrias, centríolos, né? Que a gente está mostrando aqui nas células eucariontes. Por conta disso, porque como fica tudo disperso lá no citoplasma, ela não consegue ter esse material genético aí delimitado, certo? Então, as células, no caso das células eucariontes, elas têm esse núcleo, né, definido por uma membrana nuclear, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, aqui, certo? Ela tem um núcleo definido, né, por essa membrana, ou seja, o material genético, né, do citoplasma, ele fica dentro ali guardadinho, né, e aí ao redor, aqui ó, nessa parte aqui que a gente tá vendo aqui, ó, ficam ao redor do núcleo, né, ficam espalhados aí algumas organelas membranosas, como no caso a mitocôndrias, tá? Então aqui também a gente pode ver dois tipos de células eucariontes, certo? Que tem algumas diferenças em relação a essas membranas, tá? Perdão, em relação às organelas, tá? Nas células eucariontes vegetais, nós temos organelas específicas, que são, no caso aqui, os cloroplastos, a celulose, o amido, tá? Na verdade, essas células elas se diferenciam apenas nas células vegetais. E já no caso das células animais, nós temos os centríolos, os lisossomos e o glicogênio,
tá? Então, são substâncias ou organelas específicas das células animais, certo? Então, assim, a célula vegetal, ela tem a diferença em relação à célula animal, por quê? Porque no caso dos cloroplastos, né, eles fazem a reserva de substâncias como o amido. Já na célula animal, a gente tem lá os centríolos, né, os lisossomos, que armazenam o glicogênio, né. Tá, então, a célula, ela é uma das menores unidades que nós possuímos, menor que elas apenas as próprias organelas que estão dentro da célula, certo? Então, isso daqui é uma representação de um nível organizacional, certo? Tá, então essa aqui é uma demonstração de um nível organizacional, certo? Então nós temos como a menor partícula o átomo, depois do átomo a molécula, na molécula a organela que fica dentro da célula, um amontoado de célula vai constituir o tecido, um amontoado de tecido vai constituir um órgão, certo? Um amontoado de órgãos vai constituir um sistema, como, por exemplo, sistema digestório, sistema respiratório, certo? Um amontoado de sistemas vai originar um organismo por completo. Esses organismos juntos vão criar uma população, né? E um conjunto de populações forma o quê? Uma comunidade, tá? Todas essas comunidades juntas irão formar um ecossistema, certo? E os ecossistemas juntos, completos, eles formam a biosfera. Então, por exemplo, um ecossistema com os biomas e tudo mais, um conjunto desses ecossistemas vai formar a biosfera como um todo, né? Completa. Tá, então a gente estava falando lá atrás que a partir da célula, um amontoado de células, a gente consegue produzir, né, um organismo por completo, tá? Então, a célula é como se fosse uma microestrutura, sendo que as organelas, né, que a gente está identificando aqui, ó, como o citoplasma, o núcleo, a membrana plasmática, são menores ainda e a gente não consegue ver olho nu, né? Somente com microscópio, exceto os ovócitos, né? Que são possíveis aí de se enxergar olho nu, tá? Então, essas células, elas têm os componentes básicos, como, por exemplo, o citoplasma, tá? Então, o citoplasma, ele é uma membrana plasmática, né? Ele é formado por fosfolipídios, tá? E dentro do citoplasma há o que a gente chama de citoesqueleto, tá? Então, o citoesqueleto, ele dá forma para a célula, né? Para ela se manter dentro de um formato, né? Determinado, né? E o glicocálise, né, que fica aqui dentro do citoplasma, ele é muito importante para o reconhecimento celular, tá? Então, lembrando só novamente que as células eucariontes, elas possuem núcleo, né, delimitado, e as procariontes não, certo? Então, a membrana plasmática, tá, que tá aqui, ela é formada por esses fosfolipídios, certo? E a gente só consegue ver também por microscópio eletrônico, né? Ela é muito importante porque ela tem uma permeabilidade seletiva, tá? Graças a esses fosfolipídios, tá? Então, os lipídios, eles têm uma afinidade diferente com a água, tá? Então, voltando aqui, ó, essa estrutura aqui, a membrana plasmática, ela só pode ser vista em microscópios eletrônicos e ela tem essa permeabilidade seletiva, tá? Por quê? Porque os fosfolipídios, né, eles têm uma afinidade diferente com a água. Então, parte do fosfolipídio gosta de água, né, que é a parte que a gente chama, então, o que gosta de água, vamos colocar aqui desse jeito, né,
é a parte hidrofílica. Hidrofílica. E o que não gosta de água é a parte hidrofóbica, né? Acho que é até fácil da gente gravar isso daí, porque fobia, né, é medo, né? Então, hidrofóbica não gosta da água, certo? Então, com isso, ele tem essa permeabilidade seletiva e ele só permite que as substâncias entrem na célula passando pela membrana plasmática, né? Então, sempre, qualquer substância que vai entrar ou sair da célula, ela tem que passar pela membrana plasmática, certo? Então, existem algumas substâncias que são solúveis em água, né? E aí elas não conseguem entrar na célula, atravessar a célula, por conta dessa afinidade diferente aí que os lipídios têm, né? Por isso que a gente diz que ela é semi-permeável, tá? Porque ela tem essa capacidade de selecionar as substâncias que vão entrar e sair da célula, né? E com base nisso, ela realiza alguns tipos de transporte dessas substâncias, tá? Que a gente vai ver até mais pra frente, mas são os transportes passivo e ativo, a endocitose e a exocitose, tá? Tá, então a membrana plasmática, ela é lipoproteica, certo? Porque ela é formada por lipídios, tá? Lipídios e proteínas. Por isso ela é lipoproteica, tá? Então ela é composta por moléculas que são os fosfolipídios, certo? E por proteínas que têm uma função importante como uma ponte, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, certo? Essa daqui é a função da proteína dentro da membrana plasmática. Então, a gente pode ver aqui que a estrutura que tá aqui em amarelo, ou aqui mesmo, são as proteínas. E aqui, certo? E essa estrutura aí, ó, que tá em vermelhinho, são os fosfolipídios, certo? Então, esses fosfolipídios, eles têm uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Como eu disse, a parte hidrofílica gosta de água, tá? Que seria esta parte aqui. E a cauda, que seria a parte hidrofóbica, aqui, não gosta de água. Então, a cabeça, no caso, né, ela vai ter o contato com a água. Porém, as perninhas, vamos dizer aqui, né, essas perninhas aqui, elas não têm, elas são a parte hidrofóbica, então elas não gostam, elas não têm o contato com a água. Por isso que as substâncias que não são, aliás, perdão, as substâncias que são solúveis em água não conseguem entrar na célula através da membrana plasmática. E aí elas precisam começar a utilizar a proteína, que tá aqui, né, como uma ponte para poder atravessar a membrana, certo? Entrando de forma, ela fica inserida nesse fosfolipídio, certo? E ela atravessa a membrana como se fosse um rio, né? Então, vamos dizer que o lipídio quisesse chegar ao outro lado do rio, mas ele não consegue passar, então ele se utiliza da proteína, né, como uma ponte para poder atravessar esse rio e entrar dentro da membrana plasmática, tá? Aqui também a gente lê que a membrana plasmática ela tem um modelo de mosaico fluido, tá? Porque ela tem esse mosaico dentro dos lipídios e as proteínas. Então, ela tem esse modelo aí proposto, né? Como um mosaico fluido. Bom, as funções da membrana plasmática são muito importantes, porque ela vai envolver e delimitar todas as células, tá? Então, ela tem uma função de permeabilidade seletiva, tá? Sendo semipermeável, né? E ela aderida à membrana plasmática, nós temos o glicocálix, tá? Esse glicocálix, ele é um importante envoltório que ele fica externo à membrana plasmática, tá? Então, aqui, ó, o glicocálise seria essas bolinhas aqui, ó, que a gente vê nesse modelo, certo? Que estão em amarelo. Elas ficam em cima das proteínas, né? Ou em cima dos lipídios. Então, eles são moléculas de glicose, tá? E quando essas moléculas estão aderidas em proteínas, eu digo que eles são glicoproteínas,
certo? O glicocálix. E quando elas estão aderidas a lipídios, são os glicolipídios, certo? Tá, a importância desse glicocálix ele tem um papel aí de reconhecimento celular, certo? Então, ele reconhece as células do organismo, por exemplo, vamos supor, num transplante, um transplante de órgão, né? É verificado a partir do glicocálix se aquele órgão ele é compatível, tá? Então, se não tem o glicocálix, não tem como... Quando não existe o glicocálix, não há essa compatibilidade. Então, ele manda uma mensagem que ele não reconhece aquele órgão, né, fazendo esse papel importante aí de reconhecimento celular. Além de que, por exemplo, se esse órgão esse órgão que for transplantado, enfim, ele vier anexo a ele aí um tipo de bactéria, por exemplo, né? Ele vai ver que aquela bactéria é um ser estranho, né? E ele vai mandar uma mensagem de reconhecimento para atacar e matar aquela bactéria. Então ele rejeita corpos estranhos, né? No caso de um transplante ou uma bactéria, coisas do tipo. Tá, então assim, como o envoltório externo, além do glicocálix, nós temos também algumas células, como as células, né, procariontes aí de alguns fungos, de algumas bactérias e as células vegetais, elas possuem o que a gente chama de parede celular, tá? Que é o quê? É um envoltório que fica externo à membrana plasmática e no caso dos vegetais, ela é formada né, a parede celular é formada pela celulose. No entanto, a composição dela ela varia de organismo para organismo, certo? A função dessa parede celular é sustentar e proteger a membrana plasmática, tá? Além de sustentar, de manter a forma da membrana plasmática, ela também consegue controlar a perda e ganho de água excessiva, né? Dentro da célula. Então, ela evita que a célula perca água ao longo do tempo, né? Ela dá forma para a célula, certo? Então, a parede celular, ela dá forma para a célula, né? E ela permite esse controle aí de entrada ou saída excessiva de água. Então, lembrando lá atrás que eu tinha falado que a membrana plasmática, através dos fosfolipídios e das proteínas, ela faz alguns tipos de transporte, tá? Por ela ter essa particularidade aí da permeabilidade. Então, esses tipos de transporte, nós vamos ver aqui, são os transportes passivo-ativo, endocitose e exocitose, tá? O transporte passivo, tá? Que é esse daqui, é o que as partículas conseguem passar pela membrana plasmática sem gasto de energia. Então, nesse tipo de transporte, nós temos dentro do transporte passivo, a gente pode dividir ele em 3 tipos, certo? A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose, tá? Bom, a difusão simples é quando a gente tem a passagem de partículas que são hidrofóbicas, ou seja, não gostam de água, certo? Então, elas não se dissolvem na água, né? Elas se dissolvem em lipídios e elas conseguem passar pelos lipídios sem gasto de energia. Então, ela passa o soluto através dos lipídios, tá? Depois nós temos a difusão facilitada, tá? Que podem ter partículas ou muito grandes ou hidrofílicas, ou seja, que gostam da água, ou seja, essas partículas que gostam da água, elas não conseguem passar pela membrana plasmática, então elas usam a proteína para facilitar essa passagem como ponte, conforme eu tinha falado um pouco atrás, certo? Então, a difusão simples, no caso da difusão simples, o soluto, ele simplesmente atravessa pelos lipídios, tá? Ele passa pelos lipídios. E no caso da difusão facilitada, esse soluto, ou seja, essas partículas que precisam da proteína lá como ponte, né, para poder atravessar, para entrar ou sair de dentro da célula, elas são moléculas muito grandes ou solúveis em água. Bom, como exemplo de difusão simples,
nós temos um capilar sanguíneo, por exemplo, tá? A passagem do oxigênio e do gás carbônico dentro do sangue, né, por esse capilar aí sanguíneo para o nosso corpo, ele passa por uma difusão simples, ou seja, o oxigênio e o gás carbônico vão passar através dos lipídios, que tem lá na membrana plasmática, né? Agora, no caso, por exemplo, da glicose, já é uma difusão facilitada, porque a glicose usa a proteína como ponte, tá? Para poder entrar na célula. Porque a glicose ela é solúvel em água, então ela não consegue atravessar utilizando o lipídio, assim ela usa a proteína como ponte. Tá, agora a gente vai falar da osmose. A osmose ela é um pouco diferente, porque até agora a gente estava falando de passagem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Ou seja, na difusão simples, né, e na facilitada, eu tinha muita glicose fora da célula e eu precisava que essa glicose entrasse. Então, ela vai do meio hipertônico, que é hipertônico. Vamos colocar aqui, hipertônico. É o meio de maior concentração para o meio hipotônico, que é um meio de menor concentração, certo? Ou seja, eu tenho, ele vai de onde eu tenho mais partículas para onde eu tenho menos, porque ela quer equilibrar os dois lados, certo? Então, o interior da célula com o exterior da célula ficar em equilíbrio. Ou seja, não pode ter muita molécula lá dentro, nem muita molécula lá fora. Por isso ocorre a difusão simples e a difusão facilitada. No caso da osmose é diferente, porque não vai ter a passagem de soluto, mas sim a do solvente, tá? E também não será do meio hipertônico para o meio hipotônico, e sim o contrário, tá? Por isso que acontece, em vez das partículas que eu vou passar para solvente, ela tenta diluir. Então, passará a água do meio hipotônico para o meio hipertônico, né? E por que acontece isso? Porque em vez das partículas né? Eu vou passar para o solvente para ele tentar diluir, ou seja, para ele tentar dissolver para passar pelo meio hipertônico. Um exemplo, como se a gente tivesse feito um suco em pó, né? Um tangue aí, e ele ficou muito forte. Então, ele tá hipertônico, né? E aí, o que eu vou fazer para ele ficar equilibrado? Eu vou acrescentar mais água para diluir aquilo. Então, a osmose vai acontecer para que a água, que seria o solvente, vai sair do meio hipotônico, que é pouco concentrado, para o meio hipertônico, que está muito concentrado, com o objetivo de diluir esse meio hipertônico, tá? Para que aconteça o equilíbrio, tornando-se, então, isotônicos. O que é o isotônico? É igual, né? Então, para que eles fiquem iguais, ou seja, bastante água para diluir todo aquele soluto que existe ali. Esse transporte é o transporte passivo. Então, vamos lá. Transporte ativo, nós temos a difusão facilitada, certo? Que vai passar do meio hipertônico para o meio hipotônico, tá? Nós temos... Opa, faltou aqui a difusão simples também, que passa do meio hipertônico para o meio hipotônico, certo? Nós temos a difusão facilitada, que também vai passar do meio hipertônico para o meio hipotônico, e a osmose, que vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico, certo? Como solvente, tá? Que vai ser, no caso aqui, a água. Agora, falando do transporte ativo, tá? Por que chama transporte ativo? Porque ele tem gasto de energia devido à passagem aí dessas substâncias estar sendo feita contra o gradiente de concentração, ou seja, eu não quero mais manter aquilo isotônico, né, equilibrado, né, então essas moléculas que estariam entrando, eu não quero que elas entrem, eu quero colocá-las para fora. Então, nesse exemplo aqui que a gente está vendo, por exemplo, deste gráfico aqui, a gente pode ver que o cloro, eu tenho dentro da molécula
eu tenho dentro da célula muito cloro e na água da lagoa pouco. Então, numa difusão simples ou numa difusão facilitada, que seria o transporte passivo sem o gasto de energia, certo? Seria muito próximo, porque estaria em equilíbrio, tá? Sendo um transporte ativo, eu tenho muito mais cloro dentro da água, dentro da célula aqui fora, né? Ou seja, para eu manter isso, eu preciso ter um gasto de energia, porque a tendência é que eles acabem se equilibrando. Só que eu não quero esse equilíbrio. Então, eu preciso gastar energia para fazer com que fique muito cloro dentro da célula e pouco na água. Tá, então um exemplo prático aí do transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. O que acontece na bomba de sódio e potássio? A concentração de sódio no interior da célula é bem menor que no exterior, tá? Então, eu tenho pouco sódio no interior da célula e muito sódio fora da célula. E o potássio no meio intracelular tem muito potássio. E no meio extracelular, pouco potássio. Então, eu preciso manter essa diferença de concentração para o meu metabolismo celular. Então, eu uso a bomba de sódio e potássio para fazer esse transporte. Então, o que vai acontecer nessa bomba? Eu pego 2 moléculas de potássio e mando para dentro da célula e pego 3 moléculas de sódio e mando para fora da célula. Eu estou contra o gradiente de concentração. Então, eu pego um ATP que foi produzido ali, né, através da energia que foi gerada, né, do fosfato, e ele vai pegar, aliás, 2 potássios que estavam no meio extracelular e mandar esse potássio para o meio intracelular, para que dentro tenha uma concentração grande de potássio. Pego 3 moléculas de sódio que estão no meio intracelular e mando para fora, porque eu quero que fora fique com uma concentração grande de sódio e dentro uma concentração pequena. Então, 2 potássios para dentro e o sódio para fora. Então, para eu manter isso, eu vou precisar gastar energia. Do contrário, tudo ficaria em equilíbrio. E eu não quero. Eu quero uma grande concentração de potássio dentro e de sódio fora. Tá, então no transporte ativo nós temos a endocitose, tá? A endocitose, ela é utilizada aí para englobar algumas partículas. Então, por exemplo, uma bactéria, quando vai se alimentar, um glóbulo branco, um leucócito, quando vai atacar uma bactéria, eles usam a endocitose. Opa. Peraí. A endocitose, tá? E ela vai acontecer de 2 formas, tá? Ela pode acontecer através da fagocitose ou da pinocitose, tá? A fagocitose, ela o próprio nome diz, ela fagocita, tá? Então, a endocitose, ela tem a função de englobar essas partículas para digerir. Na fagocitose, ela vai emitir o que a gente chama de pseudópodes. E o que seria esses pseudópodes? Seria como se ela colocasse os braços para fora, englobasse essas partículas, tá? Então, por exemplo, aqui a bactéria, ela vai colocar o braço para fora, ela engloba aquela partícula, né? Coloca ela para dentro da célula, numa bolsa que se chama fagossomo, certo? E ela cria essa bolsa, então o glóbulo branco ele vai atacar a bactéria e ele emite esses pseudópodes, tá? Que são como se fossem pés que abraçam a bactéria e formam uma vesícula, né? Que chama-se fagossomo. E dentro dela, ele digere essa partícula com a ajuda de enzimas, né? Da liberação de enzimas. Já na pinocitose, né? Dentro da endocitose ainda, a gente tem a divisão que é a pinocitose, ela não tem os pseudópodes, certo? Ela não possui esses pseudópodes. Então, nesse caso, ela vai fazer o que a gente chama de invaginação, que seria essas curvinhas aqui, tá? Então, ela se dobra, né? Dobra um pedaço da membrana para dentro da célula, formando uma vesícula que a gente chama de pinossomo, tá aqui, tá? E esse pinossomo, ele vai liberar essas enzimas para digerir aquela partícula, né? Isso daí acontece bastante dentro do nosso intestino. Tá? Então, a diferença entre a fagocitose e a pinocitose é a questão que a fagocitose, ela gera o pseudópode e a endocitose não, ela faz um processo de evaginação, tá?
E aí, por último, nós temos a exocitose, que é a liberação daquilo que foi ingerido e não vai ser mais usado para nada. Então, o pinossomo se adere à membrana plasmática, abre e libera essa secreção pela exocitose, certo? Que é uma forma de excretar a partir das vesículas que foram geradas, né? Ela libera